essa tela, né, que vocês podem ver, ela digamos que um dos relatórios principais aí do projeto que a gente pretende fazer. E eu, no caso, coloquei esse recorte aqui da tela, porque me baseei, né, num projeto de um cliente, né, fazendo algumas adaptações. Esses dados, é lógico, são dados de teste, né, e a ideia é fazer uma plataforma aí no ScriptCase, né, onde você pode, né, criar uma série de treinamentos em vídeo, né? Então a ideia seria que o cliente venderia, né, treinamentos, né, para serem acessados aqui na plataforma, né? Por isso que vocês estão vendo aqui que a gente tem aqui um pedido, itens do pedido, onde esses itens na verdade são os treinamentos, né? Então você pode vender vários treinamentos para um determinado cliente, pode ser mais de um. Então a gente vai ter que ter um pedido, tem os itens do pedido, você vai vender isso para um cliente. Esse cliente vai ter, pode ser os funcionários da empresa dele, por exemplo, então ele vai conceder acesso para vários, né, usuários para assistir esse treinamento, né? Então a gente tem os vários logins aqui, né, aqui das pessoas que vão assistir, no caso, treinamento, né? O sistema vai estar aí registrando aí, né, o início, né, quando um desses usuários, né, começou a, no caso, fazer no caso, treinamento, né, vai ter um usuário aí que vai, digamos, alocar, né, esses usuários da empresa dele, né, que são funcionários da empresa dele, para assistir os cursos. Então ele vai comprar, né, vagas para o treinamento e vai alocar, por exemplo, funcionários para assistirem estes cursos, né? E aí a plataforma vai estar acompanhando este treinamento, né? E então o cliente pode criar esses cursos, né? Ele vai, no caso, cadastrar até as URLs, né, para as aulas que vão ser assistidas, né? E esses cursos aí, cada aluno, né, que vão ser os usuários aí que vão logar para assistir esses cursos, né, eles vão ter que, além de assistir o curso, eles vão ter que responder, né? O curso vai ser dividido em capítulo e vai ter um quiz para avaliar, né, o aprendizado, né, desses funcionários, né, desses usuários, né, que vão estar assistindo, no caso, treinamento. E a ideia do quiz é justamente, né, chegar aqui numa nota, né, aí que vai dar o aproveitamento, né, do aluno ali naquele treinamento. Então você vai ter um curso dividido em capítulos, né, e a cada capítulo que, né, o aluno ali, que aquele funcionário ali vai assistindo no caso treinamento, para ele passar para frente no curso, ele vai ter que responder um quiz, né, que vão ser perguntas, né, com respostas, é lógico, e aí o sistema vai corrigir isso, e isso tudo vai permitir que o gerenciador, né, aí que o cliente possa estar acompanhando esses funcionários, por exemplo, que vão estar fazendo esses cursos, né, até o final. Então a gente tem, né, aqui o percentual de, no caso, aproveitamento desse aluno, né, que aí seria um funcionário dele, né, e a gente tem as situações, né, se ele foi aprovado, né, quanto é que ele conseguiu, né, de aproveitamento baseado, né,
nesses quiz que os alunos foram respondendo, né, que eles vão respondendo aí. Então, a gente consegue chegar, né, numa nota e numa situação final, né? Então, a gente tem a data que foi iniciado o treinamento, a data que foi finalizado, a situação, a nota ali, né, daquele usuário, que vai ser, né, baseada nos pontos, né, que ele obteve, né, através do quiz, né, que são perguntinhas que são feitas ali em cada capítulo, né? E aí essa avaliação é feita, né? E no final também, né, o aluno ele vai poder ter um certificadozinho ali daquele treinamento, né? A gente tem também um prazo, né, para que essa pessoa, a gente tem aqui na data, né, data fim de acesso, né, a gente tem um prazo para que os funcionários ali daquela empresa que adquiriu aquele, no caso, curso, né, acessem esse curso. Então, ele não é um curso igual a gente vê muitos hoje aí, que a pessoa compra o acesso e tem um acesso eterno ali, né? Não. Existe um prazo, né, para efetuar isso no caso de treinamento. Depois que você compra o, no caso de treinamento, você tem um prazo. E aí você tem, então, esse número aí de dias, né, que falta para, no caso, terminar, né? Aqui é data do último login, né, que a pessoa que está fazendo o, no caso, treinamento, né, efetuou ali assistindo, né, as aulas do, no caso, treinamento. Você vê que aqui, ó, a pessoa finalizou dia 14/11 e foi justamente esse dia aqui que ele assistiu aqui o curso lá, né, pela última vez. Então, a pessoa terminou o curso, finalizou justamente aqui nessa data que ele finalizou, que foi quando ele assistiu por último, né, terminou a última, né, as últimas de responder ali o quiz, né, que é uma provinha, né, para verificar, né, se ele está realmente aproveitando esse curso, né, tanto que ele tem uma situação final, você pode ser reprovado, né, ali naquele treinamento, tá? Nós vamos entender o seguinte, esse cliente aqui, imagine que a gente tem o seguinte cenário, a gente tem uma empresa que vende treinamentos, então o sistema é feito para essa empresa, né? Então essa empresa ela vai vender treinamentos que ela faz, então ela monta os cursos, ela grava os cursos, né? Então ela tem a plataforma dela de treinamento, ela vai vender, né, esse treinamento para os clientes dela, né? E aí quando o cliente adquire, é liberado um acesso e você vai ter um usuário aí, que é o usuário que vai gerenciar os funcionários, né? Ali os colaboradores dele que vão fazer o treinamento. Então, aqui dentro desse, no caso, cliente, você tem um nível de usuário que vai alocar, né, os funcionários dele para fazer um treinamento, certo? Então, você tem esse cara que vai ficar acompanhando, usando esse relatório, por exemplo, ele vai ficar acompanhando aí as pessoas que estão fazendo aquele, no caso, treinamento, né? E você vai ter um usuário mais simples que ele vai assistir o, no caso, treinamento, fazer o quiz, e é ele que vai acessar o sistema, né, para assistir o treinamento, responder os quiz, né, que são essas provinhas que vão ser efetuadas a cada capítulo, né, ali, porque nós vamos dividir um treinamento em vários capítulos, né, podem ser tópicos aí do seu curso que você acha, né, que vão ser divididos, e ele vai ficar, então, o usuário que vai alocar essas pessoas para fazer o treinamento vai estar acompanhando as pessoas que vão estar fazendo, que é esse outro perfil, né, que são as pessoas que vão estar fazendo o curso, respondendo a cada capítulo do, no caso, treinamento, um quiz, né, que é uma provinha, e essa, no caso, provinha,
essas provinhas, né, ao longo aí do curso vão chegar num resultado final da nota dele, da situação do aluno. Então, a ideia é que a gente tenha, né, pelo menos 3 perfis aí, né, de usuários, né, que são bem distintos. Você tem a empresa que vende, no caso, treinamento, né, que vai acessar o sistema, ela que vai criar o curso, ela vai fazer os vídeos e vai pôr nessa plataforma aí, né? Então ela vai criar todo esse treinamento, ela vai vender esse, no caso, treinamento, né? Fazendo pedidos ali para esse cliente aqui. Esse cliente vai ter um usuário que vai estar administrando ali, né, os funcionários ali que vão fazer aquele, no caso, treinamento, ali os funcionários dele. Ele vai alocar cada usuário desse para fazer o curso, vai ficar acompanhando eles. E você tem esse outro perfil, que é justamente esse cara que está fazendo o, no caso, treinamento. Ele vai responder, além de assistir os cursos, né, aliás, as aulas daquele, no caso, treinamento ali. A cada capítulo daquele, no caso, treinamento, ele vai responder um quiz, né? E vai ter resultado final, né? Então, basicamente, são esses 3 perfis de usuário que vão ser controlados aqui nesse sistema, tá? Para a gente poder fazer isso, a gente vai, no caso, começar pelo modelo. Então, assim, eu achei legal começar por esse, no caso, relatório aqui, que ele é bem um resumo, né? Aí do sistema que a gente, né, pretende fazer aqui, tá bom? Eu sempre gosto, né, de assim, começar os projetos que a gente faz no Script Case fazendo a modelagem, né? E eu uso demais essa, no caso, ferramenta, né, que é o MySQL Workbench, né, porque ela permite você a fazer, né, a modelagem da sua base de dados, né, ou seja, fazer o diagrama de entidades e relacionamentos, né. Então você projeta todo o seu sistema aqui, né, então daqui vai sair a sua base de dados. E como a gente sabe, né, para a gente começar o projeto aí no Script Case, a gente tem que fazer a modelagem, e a partir de um banco, né, pronto, né, aí é que a gente começa o sistema no Script Case. Então, eu gosto muito, uso bastante essa, no caso, ferramenta aqui. E aí a gente usa o MySQL, porque essa ferramenta você baixa, né, lá do site, né, do MySQL. Ela é uma ferramenta gratuita, né, ela é da Oracle, né, para ser usada com o MySQL. Então você faz aqui o modelo, gera um script, né, ou seja, baseado no caso modelo, a ferramenta gera um script, né, com todas as tabelas, aí com o seu banco inteiro. Tabelas, relacionamentos, foreign keys. Então dá para você montar tudo aqui no diagrama e gerar o banco físico mesmo, né, da sua aplicação. Então aqui, né, vamos aqui, no caso, pensar o seguinte: a empresa, né, ela vai vender, no caso, treinamento, né, através de um pedido, né, de venda. Aqui eu simplifiquei um pouco no caso, escopo desse, no caso, projeto, porque, né, aí num caso real, por exemplo, eu fiz para o meu cliente lá um site. Inclusive usei até o Vue.js, né, que é uma ferramenta bem legal. A gente já fez aqui nos nossos cursos aqui, a gente já teve uma introdução no Vue.js, a gente fez alguns códigos, né, até dentro do Script Case, né. É um front-end bem assim bacana. Então lá no meu caso aqui, né, como eu falei, eu baseei esse curso aí, eu me inspirei num projeto real que eu fiz. Eu simplifiquei aqui no caso pedido, porque lá nesse projeto eu fiz um site, né? Aí esse site, aí o cliente chega lá, compra os treinamentos, né? Então eu fiz o site todo. E aí ia ficar muita coisa para a gente fazer nesse, no caso, projeto. Eu até simplifiquei aqui um pouco aqui no caso pedido, né? Porque eu tinha informações aqui
né, dos gateways de, no caso, pagamento, né? Só que ia ficar muito grande a gente fazer um projeto aqui, ia se envolver financeiro, né? Eu acho que não é bem, no caso, a ideia aqui, então ia ficar um escopo assim muito grande. Então, o foco aqui do no caso, projeto é a plataforma de treinamento, né? Então, a gente tem aqui o pedido, né? Que a empresa, então a gente vai poder lançar esse, no caso, pedido aí no sistema mesmo, né? Inicialmente ele seria, como eu falei, esse, no caso, pedido viria de um site. Aí o site, a pessoa faria a compra no carrinho e tudo mais, aí faria o pagamento, e aí seria gerado um pedido, né? Aí, como eu falei, seria um escopo assim, muito grande. Então, a gente não vai apresentar site aqui. E aqui eu tirei alguns campos aqui do nosso pedido, né? Como eu falei, eu adaptei no caso, projeto. Mas, basicamente, a gente vai, no caso, começar. A gente pode lançar o pedido, né, da venda do, no caso, treinamento aqui no sistema. Simplifiquei, deixei assim, no caso, pedido com alguns campos básicos mesmo. Só né, a gente tem aqui para quem que é o cliente, né? Então, eu tenho um pedido feito para um cliente que está comprando um ou mais treinamentos. Então, aqui no caso pedido, ele tem os itens no caso pedido aqui, ó, né? Então, como uma empresa pode estar vendendo mais de um, no caso, treinamento, então esse pedido pode ter vários itens, né? Cada item desse, no caso, pedido vai estar atrelado a um produto, né? E aí, veja bem que é o seguinte, é muito interessante aqui. O item do, no caso, produto, no caso, pedido, vai estar atrelado a um, no caso, produto. E esse, no caso, produto aqui, a gente tem os dados aqui do produto, né? Por exemplo, você pode definir aqui no produto quantos dias, né, de acesso que aquele produto, ou seja, aquele treinamento ali que você está, no caso, criando, né? Ele tem, no caso, quantos dias, né? Para que os usuários possam acessar, né? Que é o que eu mostrei lá. Então, a gente já põe essa, no caso, característica aqui no produto, né? A gente tem aqui um treinamento que vai ser para a gente poder cadastrar, né? Criar o, no caso, treinamento, né? Na verdade, produto e, no caso, treinamento estão bem atrelados. Você até poderia falar assim, tá, mas essa tabela treinamento ela fica um pouco redundante, né? Levanta em conta aqui, né, que os nossos produtos já são os treinamentos. Mas aí eu vou te explicar o seguinte, e que eu achei interessante deixar dessa forma, porque, por exemplo, esse meu cliente lá, ele não vendia só treinamento. A plataforma dele vendia treinamento e vendia outros 2 produtos que eram serviços também. E então eram produtos com características diferentes. Então, quando a gente ligou o treinamento aqui nesse, no caso, produto, né, esse produto que está sendo criado aqui é de um treinamento. Aqui nesse sistema, a gente só tem no caso, treinamento é basicamente o produto, mas imagina que você pode ter um produto aqui que não seja um treinamento, que seja um outro serviço que você vende. Então, o sistema já fica, digamos, um pouco assim mais preparado para ele poder crescer, porque você pode criar um outro tipo de, no caso, produto, e você cria uma outra entidade aqui, que é um outro serviço aí que você venda, e você pode falar se o seu produto tá atrelado a no caso, treinamento, ou um outro serviço que não é um treinamento, né? Nesse caso aqui, então você fica mais preparado para você poder crescer, né? Então imagine que você vende o
treinamento e vende também um outro produto, né? Que não é, vamos supor que seja consultoria. É um outro produto, não é no caso treinamento. Então o sistema ele fica aberto para você poder crescer, né? Então a empresa ela vende produtos e um desses produtos pode ser treinamento, certo? E ela pode vender, por exemplo, vamos supor, consultoria, que tem características um pouco diferentes de, no caso, treinamento. Então, o sistema já ficaria, você, no caso, poderia criar uma outra entidade aqui, sei lá, consultoria, e você teria características que são intrínsecas ao serviço de, no caso, consultoria, né, que você precisa controlar, certo? E aí você pode criar essa outra entidade aqui e falar que aquele produto que você está criando não é um treinamento, é uma consultoria, por exemplo, certo? Então, eu acho assim bacana isso, porque produto é uma coisa mais genérica que você vende, e aí você vai especializar aquele produto numa outra entidade, né? E aí você pode ligar ela aqui. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem só um tipo de, no caso, produto, que é o, no caso, treinamento. Mas se você for expandir a sua, no caso, plataforma, para você poder atrelar outros serviços que você vende, né? Aí essa modelagem já está um pouquinho mais com esse conceito aí para você poder expandir isso aí, certo? Então eu achei, no caso, interessante deixar essa, no caso, modelagem, né? Então aqui todos os nossos produtos vão ser treinamento. Mas se você quiser vender um outro serviço que tem outras características que não é um treinamento, você pode criar essa outra entidade e vincular ao, no caso, produto. Então você pode ter um produto que vai estar vinculado ao, no caso, treinamento, você pode ter um produto que vai estar vinculado a uma consultoria que você vende e outros serviços aí que tem características, né, bem assim distintas, tá? Então você tem aquele conceito, você vende, você tem um produto. Então para você vender você tem que ter um pedido com itens. Esses itens, cada item desse vai ser um produto, né? Você tem o valor aqui do produto e tal tudo. E a gente especializou isso, no caso produto, num treinamento. Treinamento é como se fosse um tipo de produto, mas você pode ter outros tipos de produto. Por isso que eu mantive, tá? Essa modelagem dessa forma, né? Você já fica já preparado para você crescer um pouco mais, para você evoluir esse, no caso, modelo aí. Tá, ok? Então, feita essa observação importante, então nós vamos ter aqui, ó, sei lá, treinamento X, né? E aí eu tenho que falar que o, no caso, produto, ele está associado a um determinado treinamento. Então, você vai ter, nesse caso aqui, você vai ter o produto, que é o mesmo treinamento aqui, né? Então, aqui você tem alguns dados que são específicos do, no caso, treinamento. Por exemplo, você tem aqui um sequencial do certificado do treinamento, certo? Você poderia pôr todos esses dados aqui dentro aqui do produto? Poderia. Mas como eu falei, né, uma forma de você pensar também, né, seria você ter um produto aqui, né, e você vai especializando tipos daquele produto em outras entidades. E aí fica bem interessante, porque você pode ir expandindo esse, no caso, sistema, né? Então você está vendendo itens de, no caso, pedido, que são produtos, só que esse produto pode ser um treinamento, pode ser uma consultoria, pode ser um outro serviço lá, um sistema que você vende, pode ser, você tem um sistema financeiro, sei lá. Então, assim,
aqui o importante é você entender, né, essas possibilidades aí de análise, ok? A gente preenchendo isso aqui vai ficar talvez mais, depois que a gente criar o banco, né, começar, no caso, implementar, né, isso aí pode ficar talvez mais claro aqui para você, né? Vocês veem aqui também que o seguinte, que uma coisa que é muito importante, o modo de segurança, né? Aqui já tem algumas tabelas do modo de segurança que o script case gera. Então aqui esses secgroups, né, são os grupos dos usuários no script case. Aí esse grupo aí você pode traduzir como perfil. Lembre-se o seguinte, que aqueles usuários que vão assistir o curso, né, eles vão estar aqui atrelados aqui, ó. A gente tem, no caso, tabela usuário grupo, né? Então todo mundo que vai acessar esse, no caso, produto aqui para assistir, nós vamos ter as telas lá específicas que vai ser do pessoal que vai consumir esse, no caso, produto. Então eles têm que estar atrelados a um perfil. E aí nós vamos agrupar esses usuários, né, no perfil treinamento, né? Então você tem uma coisa que tem muito a ver com isso, por exemplo, né? Vocês vão ver que na tabela usuário aqui do script case, a gente acrescentou, né, uma ligação com a tabela cliente. Então, nós vamos ter os usuários de um cliente que comprou o treinamento. Então, a gente fez essa associação aqui para a gente saber quais são os usuários são desse cliente, né? Esses usuários que vão assistir, no caso, treinamento, vão estar agrupados aqui, né? Vão estar reunidos aqui. Você vê que essa, no caso, tabela aqui do script case user groups, né? A gente tem um determinado usuário, né? Imagina ali o grupo ali, que é o grupo que vai ser criado ali, treinamento, né? Que é o perfil treinamento. Eu tenho no perfil treinamento vários usuários. Então, eu vou saber as telas que eles vão poder acessar para o perfil treinamento. Nós vamos ter um outro perfil aqui, que eu vou chamar de Master 1, que vai ser aquele usuário da empresa, aqui desse, no caso, cliente aqui, que vai distribuir as vagas. Esse cara não vai necessariamente assistir o, no caso, treinamento. Ele vai alocar os usuários. Então, a gente tem um outro perfil aqui, né, que é o perfil aí desse Master 1, né, que ele que vai ficar acompanhando os funcionários aí, que são os usuários dessa empresa, usuários aí da empresa dele, e ele vai estar acompanhando. Então, esse usuário aí desse cara vai estar associado a um outro grupo. Então, nós vamos ter vários usuários, né, de um determinado cliente, né, apontando para o grupo treinamento. E nós vamos ter um outro usuário aí desse mesmo cliente, apontando que ele que vai ser o Master 1, ele vai ser o cara, ou no caso o usuário, que vai estar acompanhando, né, os funcionários aqui que vão estar fazendo o treinamento. Então é um outro perfil. Então nós vamos estar, esse usuário que vai ser, esse no caso Master 1, eu vou estar aqui, ó, o usuário fulano, grupo Master 1, né? Então esse cara ele vai poder acompanhar os funcionários, ele que vai alocar, né, nas vagas que foram compradas para o, no caso, treinamento. Então ele tem todo um perfil ali das telas que ele vai acessar, que não é o mesmo perfil que vai estar assistindo o treinamento, certo? Então, por isso que a gente tem isso aí, esse grupo aqui, que vai acessar essas telas, e nós temos esse outro perfil aí do Master 1 que vai distribuir as vagas para os funcionários e ficar acompanhando,
né, o treinamento deles, né? E você tem um outro perfil que é o da empresa, que é o, no caso, administrador lá, que é a empresa que está vendendo os treinamentos, entendeu? Então, bem assim bacana, porque a gente está trabalhando ali em cima do sistema de segurança, né? Do script case, são essas tabelas, né, que ele utiliza. A gente acrescentou aqui só a associação, né? Estão todos os nomes, tudo aí bonitinho. Deixei um campo data de cadastro também, que é o dia que esse usuário ele é, no caso, criado, né? Mas até esse campo aqui, ó, todos esses campos aqui estão inclusive com o mesmo nome, tá tudo igualzinho. São as tabelas do modo de segurança, né, para definir o que cada um pode acessar dentro do sistema, né? É o modo de segurança que vai, no caso, controlar o perfil, quais opções ali de menu, né, que vão estar liberadas ali para aquele perfil, né? Dentro dos cadastros você pode dizer se aquele perfil pode incluir, alterar, excluir, e assim tudo mais. Então, olha que legal. Então, esse produto aqui vai estar associado com esse perfil, que é o pessoal que vai assistir o curso, certo? Então, eles é que você vai associar esse grupo que a gente vai chamar de treinamento, ele vai estar associado com o produto de treinamento. Amanhã você cria um outro serviço lá, consultoria, aí você vai ter que criar talvez um perfil diferente, ou seja, um grupo diferente para esse outro tipo de produto. Então vê aqui como é que num primeiro momento aqui, né, produto e no caso treinamento, pode ficar um pouco redundante, porque esse no caso treinamento vai ser o mesmo produto que eu estou criando. Mas lembre-se que amanhã eu crio um outro serviço aqui que eu vou vender, como exemplo que eu dei, consultoria, por exemplo, que tem características diferentes, né? Então, o item, eu posso estar vendendo aqui treinamento, aqui um produto que é treinamento, e eu posso vender um outro produto que é uma consultoria. Entendeu? Então, para esse sistema do jeito que ele está aqui, a gente podia até não ter essa tabela treinamento. Que o mesmo treinamento que eu vou, no caso, criar aqui, o nome dele aqui eu vou pôr o mesmo aqui. Mas é em função da gente estar com uma modelagem que vai dar uma abertura para você poder fazer essa expansão de tipos de produto no seu sistema, ok? Então, olha que legal, a gente já tem toda essa ligação aqui, né? A gente já viu aqui o pedidos, itens, produto, treinamento, né? A gente tem aqui esse relacionamento com o modo de segurança. Aí vamos avançando aqui para a gente entender um tiquinho mais. Então, aqui, ó, a gente cria um treinamento aqui. Esse treinamento nós vamos dividir em capítulos, né? Que é uma forma lógica assim de você ir dividindo, né, assim, partes, né, do seu, no caso, treinamento, que você quer ter elas como se fosse uma categoria ali, né? Porque o seu, no caso, treinamento, ele tem um foco principal, né? Um assunto principal, mas você pode subdividir esse, no caso, assunto, né, em capítulos, e você vai avaliando a cada etapa, a cada capítulo, né, desse, no caso, treinamento, você vai avaliando, né, o seu usuário que está fazendo o treinamento ali, né? Então, ó, veja bem, então eu tenho aqui os capítulos de um treinamento. Então a gente tem um para N aqui, no caso treinamento tem vários capítulos, e aquele capítulo é de um treinamento, certo? O treinamento nós vamos ter as aulas, certo?
Então, aqui que nós vamos cadastrar a aula. A gente escolheu uma plataforma de vídeo que chama JW Player. E aqui nós vamos ter uma URL aqui, né, que a plataforma gera. Na verdade, é até um JavaScript tudo. Então, ela gera um código que a gente vai copiar aqui para a gente poder executar o vídeo da aula. Olha que legal. Tá? E essa, no caso, plataforma, ela tem um, vamos assim dizer, ela tem um plano grátis lá, tá? Que você pode colocar bastante coisa lá, subir bastante material lá de vídeo, até que você tem que ir para um plano pago, tá? É bem legalzinho. Depois a gente pode falar até um tiquinho dela para não desviar aqui o foco, né? Então você vê, a aula que a gente vai dar um nome para a aula, que é a aula que o aluno vai estar, no caso, assistindo, né? Essa aula, ela é de um treinamento, então um treinamento tem várias aulas e uma aula, ela pertence a um treinamento, certo? E eu tenho aqui, ó, a ligação. Essa aula está atrelada com um capítulo. Então eu posso ter várias aulas do mesmo capítulo. A ideia é essa, né? Você pode ter pode ser que seja um capítulo simples que você vai ter uma aula só, mas vai ser muito no caso comum você ter várias aulas do mesmo capítulo, né? Então você pode ter vários, né, temas ali do seu, no caso, treinamento. E aí eu tenho aqui, por exemplo, o nome dessa aula que vai aparecer para o usuário, para ele poder assistir. Eu tenho uma ordem, se eu quiser aqui colocar, né, aqui uma sequência, né, para aparecer lá no caso telinha onde ele vai assistir as aulas, né? Porque nós não vamos ordenar as aulas por ordem alfabética, não faz sentido, né? No caso treinamento, ele vai estar geralmente, você vai agrupando as aulas lá de um capítulo, né? Você pode depois agrupar, pega um outro capítulo, vai pondo mais aulas, isso aqui é mais ou menos a lógica do negócio. Então aqui vai ser um código, né, que vai ser usado, que vai ser gerado pela plataforma lá, né, para acessar o vídeo. Aqui você pode pôr a duração do vídeo, né, a data, se você quiser, aqui a data que você subiu, né, que você tá cadastrando a sua aula. Aqui o capítulo, como a gente já mostrou aqui nesse relacionamento. Nós vamos ter a nota de corte do quiz, né, o quiz ali são as perguntinhas, né, que você vai fazer para você ver se o cara entendeu aquela aula, né? Então cada aula vai estar, no caso, associada, né? Aí com o quiz ali daquela aula eu posso ter várias perguntas, né? Para aferir aquela aula. E aí ele vai ter uma nota de corte, ou seja, ó, se você atingir, né, uma determinada pontuação mínima para você, digamos, considerar que você aproveitou aquela aula. Se você não atingiu o mínimo, você vai ter que fazer a aula de novo, assistir de novo e fazer a prova novamente. Ou seja, fazer aquele quiz, né, novamente para você seguir. Agora, você não vai ser... A ideia, né, a gente tem uma regra aqui que se ele não atingiu essa nota aí de corte, né, que é o mínimo para ele poder né, ir, no caso, prosseguindo, ele tem que pelo menos repetir a prova pelo menos uma vez. Mesmo assim, se ele repetir, ele não conseguir essa, no caso, pontuação, se ele quiser ir fazendo até atingir a nota de corte, pode, mas se ele quiser passar para frente, ficar com a nota ruim ali naquela aula, beleza, ele pode passar para frente, mas ele tem que repetir a prova pelo menos uma vez se ele não atingir a nota aqui de corte, né? Aqui a aula, ela é de um treinamento, igual a gente viu aqui, né? São as aulas no caso, treinamento, e aqui são aulas livres, porque é o seguinte, se você quer falar o seguinte, que as aulas, elas vão ter uma sequência, ele vai assistindo,
terminou de assistir aquela aula, aí ele responde o quiz, que são as perguntinhas, né? Pode ser uma ou mais perguntas. Então a gente tem essa, no caso, tabela aqui, ó, quiz da aula, que a gente tem a pergunta, a gente pode pôr o número da pergunta, pergunta 1, aí você põe o texto da, no caso, pergunta, né? E essa justificativa aqui, ela pode ajudar dando uma informação, né? Que pode ser útil, no caso, relevante, em relação à resposta correta, né? Então, lógico, ele não vai ver aqui no momento lá que ele está fazendo a aula, ele não vai ter acesso a essa justificativa aqui, né? Isso aí depois, né? Depois que ele responde, no caso questão e tudo, num outro momento que isso aqui vai ser usado. Mas é bem assim bacana, porque você pode mostrar para ele, né, uma justificativa, por exemplo, em cima da resposta correta. Então você pode justificar por que a resposta correta é a resposta X, né? Fazer um comentário, é bem interessante isso aqui. E aqui, ó, você tem as respostas possíveis para essa questão, né? Então nós vamos ter, por exemplo, as alternativas, né? Ou seja, a gente faz uma pergunta aqui e quais são as alternativas que vão aparecer. Só uma vai estar correta, né? Porque numa prova de múltipla escolha, você tem lá alternativa 1, aí você põe um texto, alternativa 2, outro texto, alternativa 3, alternativa 4. Vamos supor que sejam 4 aí para cada, no caso, pergunta. Você pode pôr 4, 3, né? Você não vai pôr uma que não tem sentido, né? Geralmente, pelo menos umas 3, né, opções para ele responder, né? As provas costumam ter geralmente 4, né? A, B, C, D, E, né? 4 possíveis respostas. A resposta correta aqui você vai marcar, né, das alternativas para aquela questão que você está fazendo, né? Para aquela pergunta que você está, no caso, cadastrando, né? Então, uns poucos que você cadastre 4 alternativas aqui e, é lógico, uma delas vai estar correta. Se o aluno ele responder a alternativa correta, ele vai pontuar. Se não responder, ele errou, no caso, questão. Simples assim, né? E aqui, então, como você está criando, no caso, plataforma, né? Os seus treinamentos, você cria o curso, né? Cria ali as aulas, né? Para cada aula você pode pôr as perguntas para avaliar aquela aula, ou seja, no final de cada aula eu tenho um quiz para responder. Pelo menos uma, no caso, pergunta, né? Você pode pôr 2, 3, quantas perguntas você achar necessário para avaliar o conteúdo daquela aula. E aí você vai ter ali as alternativas para aquela pergunta, né? Você vai perguntar e aqui na tela vão aparecer as possíveis respostas, né? E aqui a gente vai cadastrar qual que é a resposta correta para aquela pergunta ali do quiz. Agora, o usuário vai responder esse quiz. Veja que aqui, ó, por essa chave aqui, né? Aqui então eu tinha 4 alternativas para uma pergunta, né? Aqui do meu quiz. Aí, qual das alternativas que o usuário marcou? Né? Então, por isso que ele tem, no caso, o usuário aqui, ó, você vê que aqui a gente tem o principal, que é o usuário que está respondendo esse quiz, né? Qual que é a alternativa que ele, no caso, marcou? Ela vem daqui de cima, né? Então, aqui. E aí, baseado na alternativa que ele, no caso, marcou, se foi a que está correta, ele vai pontuar. Se foi a errada, aqui o ponto vai estar zerado. Se ele acertar, pode estar, né? Aí a gente pode pôr um ponto aqui para ele. Então, com isso a gente consegue somar a pontuação e ver se ele, se a nota de corte, né, ali para aquela aula, se ele, no caso, atingiu a nota de corte para a aula. Se ele, então, tomou bomba
ali no quiz daquela aula, né? Ele vai ser obrigado a refazer a prova novamente, né? Que a ideia aqui é assim, ó, então, ó, dá uma estudadinha e faz a prova novamente, porque se ele não passar, ele até pode continuar as aulas, porque as aulas elas são sequenciais e eu não vou liberando, eu não deixo o aluno assistir uma aula depois pular para 2, 3 aulas para frente, não. Ele tem que ir fazendo na sequência. Na sequência. E para ele ter acesso à próxima aula, ele tem que ter feito o quiz. Se ele for reprovado a primeira vez, ele vai ser obrigado a repetir o quiz. Se ele for reprovado de novo, aí ele vai decidir se ele quer continuar a ir para a próxima ou se ele quer continuar repetindo até ele atingir uma nota de corte legal. Ou seja, ele passar naquele quiz. Então, ele pode ser reprovado naquele quiz, né, e continuar o curso. Mas, a primeira vez que ele for reprovado, ele só consegue passar para a próxima aula se ele refizer pelo menos uma vez, né, ali as questões, né, que é o quiz daquela aula. Ok? Então, é bem legal isso aqui. E aqui também eu tenho, aqui eu tenho aqui a aula, né? Ou seja, essa resposta no caso, o usuário, ele está atrelada a que aula. Em termos de modelagem, a gente não precisaria de fazer essa ligação com a aula, né? Porque a resposta do usuário, né? Então, eu tenho esse cara aqui, ó, eu sei, por exemplo, né, pela resposta dele, eu sei que essa resposta é de uma aula, né? Então, assim, teoricamente, no caso modelagem, eu não precisaria, né, de fazer essa ligação com a aula, porque indiretamente você chega, porque aqui o quiz ele é de uma aula. Então, o usuário marcou uma resposta, né, de uma questão do quiz, que é de uma aula, quer dizer, ele chega, né, ele chegaria aqui. Mas vocês vão ver que lá no Script Case vai ser legal, né, eu ter essa aula aqui, vai no caso facilitar para a gente lá na nossa tela, quando a gente estiver fazendo a tela para ele responder o quiz lá, tá ok? E aí, um pouco nessa linha também, a gente tem aqui o item do no caso pedido. Esse item do no caso pedido é esse item aqui, ó. Lembra que um cliente fez um pedido, né? Então, a gente tem o item do no caso pedido, né? Que vai estar atrelado a um treinamento. Agora, pensa bem o seguinte, esse item do no caso pedido aqui, ele vai ser alocado para um determinado usuário. Então, o que acontece? Ó, a empresa foi lá, comprou um treinamento. Comprou, ela vai colocar a quantidade, você tem no treinamento, qual que é a quantidade que ela no caso comprou. Comprou, por exemplo, um treinamento X lá, comprou 5, quantidade 5. Ou seja, o Master 1 lá dessa empresa aqui, aquele usuário, né, que é ele que vai acompanhar os no caso treinamentos, é ele que vai falar, ó, eu vou ocupar uma vaga com o usuário tal. Ele vai criar os usuários lá, né, para que ele vai distribuir a vaga. Então, ele pode distribuir até 5, por exemplo, aqui nesse caso aqui. Esse item de, no caso, pedido está atrelado a 5 vagas, por exemplo. Aí ele pode distribuir para 5 usuários diferentes, né? E aí, aquela vaga que, vamos supor que ele colocou lá um usuário X, né? O João vai estar fazendo esse, no caso, treinamento, né, atrelado a esse item de produto, ó. Certo? E aí,
aqui nós vamos guardar os dados, né? Ó, para você ver, item do pedido usuário, né? Então, eu posso ter aqui nesse exemplo aqui, ó, se eu comprei 5 vagas, né? Eu posso ocupar até o mesmo item de, no caso, pedido, pode associar, por exemplo, 5 usuários, né? Então, aquele usuário que foi alocado aqui, quem vai alocar? Isso vai ser aquele usuário que vai estar com o perfil Master 1, ele que vai, né, fazer essa alocação dessa vaga por, no caso, usuário. E aí aqui eu vou guardar, né? O sistema ele vai, no caso, guardar lá, ó. Vai ter o nome que vai sair no certificado, ou seja, os dados daquele treinamento que o usuário está fazendo, eles vão ficar aqui, né? Assim, os dados finais. Ó, qual que é a situação atual, né? Aqui vai ter o total de perguntas, né? Dos quiz que ele respondeu, quantidade aí de ponto que fez. Então aqui é que eu vou controlar tudo, percentual, aquele relatório que a gente mostrou lá no início, aquela no caso consulta, né? Quantos por cento ele já fez aí do curso, se ele já no caso terminou o curso, se ele já fez 100%, quantos por cento no caso treinamento, qual que é a situação final, né? Se ele foi aprovado, se ele foi reprovado. Então esses dados do usuário, né, fazendo o no caso treinamento, eles vão estar nessa no caso tabela aqui. Tá? Então, ó, esse item de, no caso, pedido que a gente pôs aqui, então, no caso, resposta do, no caso, usuário, ele está atrelado com o item do pedido. Então, a gente estava na resposta do usuário, ó. Por isso que ele está associado aqui, também a gente pôs aqui, ele associado com o item de, no caso, pedido, porque, na verdade, é essa vaga dele aqui, ó. Né? Então, ele está ocupando um item do, no caso, pedido, ocupou um usuário. Ou seja, aquela resposta vai gerar uma, no caso, pontuação, que no final eu vou estar somando, né, para um item do pedido 1, no caso, usuário, né, a somatória de todos os pontos que ele fez ali daquelas respostas aqui, elas vão vir para cá, ó. Que aqui eu tenho o total de perguntas que foram respondidas, quantidade de pontos, somando todos os quiz que ele fez, todas as respostas que ele deu, entendeu? Então vai estar tudo aqui. Então eu também achei legal também colocar o item do pedido, também me facilitou um pouco, embora indiretamente eu podia acabar chegando nisso aí, mas também foi bem útil colocar esse item do, no caso, pedido aí, atrelado na resposta, porque aí fica mais tranquilo, fica mais fácil, aí mais direto depois para poder somar todas essas respostas aí, ou seja, aqui eu vou estar sumarizando, né, aí todas as respostas, porque para ele poder passar, né, eu tenho ali a nota de corte do quiz e tem a nota de corte do treinamento aqui também, ó. Então aqui que você informa aqui no treinamento a nota de corte do treinamento. Então ele tem, digamos, uma pontuação mínima do quiz ali para cada aula, para ele ter, que é o aproveitamento mínimo que ele deveria ter ali, e tem o total também, né, a situação total. Então você tem a nota, ó, ele pode ter ido bem em algumas aulas, mas se no somatório total ele conseguir, né, a nota de corte, ou seja, na somatória de todos os quiz dele, né, se ele, no caso, conseguir chegar na nota aí de corte aí do treinamento, tá, beleza, ele vai ser, no caso, aprovado. Uma outra tabela que é, no caso, interessante aqui é essa aqui, ó. As aulas que ele assistiu, porque aqui você tem a pontuação de cada quiz, né? E aqui eu também tenho aqui, então, cada quiz, né? Porque como eu posso ter, são várias perguntinhas também, né? Então você tem várias, pode ter uma só, não é? Mas no caso normal você faz aí pelo menos 2, 3 perguntinhas lá para cada aula, né? E aí essa totalização, né,
e assim a situação, né, da aula, como é que ficou, né, para ele poder. Então aqui, ó, eu tenho um total de perguntas aqui do quiz, né, então vamos supor que eu fiz 3 perguntas para aquela aula, total de pontos, né, que você no caso conseguiu. E aqui é importante também, né, porque você tem que ter assistido a aula e feito o quiz para você poder, né, passar para a próxima aula. Então eu tenho um controle aqui também com essa data, hora, né, assistiu aqui. Então essa aqui eu tenho também quando é que terminou aquele quiz lá, ó, tá vendo? Você fez a prova, tal, tudo, então você fica sabendo quando é que finalizou o quiz, né? Então, a gente também vai, na hora que a gente for tratar essa, no caso, tabela aqui o mais importante agora saber, né, é que aqui você tem ali o controle, né, das aulas que você vai assistindo, né, e a sua situação dela, né, frente ao quiz aí, certo? Da aula também a gente guarda, você pode também guardar, a gente tem aqui os downloads, né? Ou seja, os arquivos que você pode colocar lá para o aluno baixar, né? Para cada aula, né? Basicamente a gente viu tudo aqui que a gente precisava de ver, né? Aqui do modelo, né? Um outro aqui detalhezinho a gente vai vendo durante o curso, né? Aqui o principal aqui já está tudo. Eu creio que nessa altura do no caso campeonato já deu para ter uma ideia bacana, né? Aí do nosso projeto como um todo. Que aí agora eu vou gerar um script aqui, rodar, fica para o próximo vídeo, para a gente criar o banco baseado, né, aqui no modelo. Aí a gente começa o projeto no script case, tá bom? Um abração, até a próxima aula.